Olá! A organização do poder no Brasil, olha, às vezes parece um quebra-cabeça bem complicado, né? Mas hoje a gente vai montar essas peças juntas. A ideia é entender, de um jeito bem claro, quem é que manda em quê no nosso dia a dia. Pensa só, quem é que decide o horário que as lojas do bairro podem abrir? E, do outro lado, quem é que pode declarar uma guerra? Parece uma diferença absurda, né? Pois é, mas são justamente essas duas perguntas, uma super local e outra totalmente nacional, que são a chave para a gente desvendar como o poder é dividido aqui no Brasil. E a resposta para essa divisão toda está na nossa forma de organização. O Brasil é uma federação. O que isso quer dizer na prática? Imagina o país como um quebra-cabeça gigante, onde várias peças que são autônomas se encaixam para formar o todo. E olha só quais são as peças principais desse nosso quebra-cabeça: a União, os estados, o Distrito Federal e, claro, os municípios. Mas aqui vem o detalhe mais importante de todos. Sério, a Constituição diz que todas essas peças são autônomas. O que isso significa? Que dentro das suas áreas, ninguém manda em ninguém, não tem hierarquia. Cada um tem o seu quadrado. Então, para a gente montar esse quebra-cabeça sem se confundir, vamos fazer uma jornada de dentro para fora. A gente vai começar pelo poder que está mais perto, o municipal. E aí vamos subindo, camada por camada, até chegar lá no nível federal. Fechado? Bora lá! Então, começando pela base, vamos falar do poder que está literalmente na porta da nossa casa. Aquele que mais impacta a nossa rotina, sabe? O município. O que será que está de fato na mão da prefeitura e dos vereadores? Olha, a Constituição Federal é bem direta nisso. Os municípios cuidam dos assuntos de interesse local. E o que é isso? Bom, é tudo aquilo que afeta o nosso dia a dia na cidade. A organização das ruas, a coleta de lixo, o transporte público, o ônibus que a gente pega, sabe? E lembra da pergunta lá do começo sobre o horário do comércio? Pois é, tá aí a resposta. Quem decide isso é o município. Beleza? Agora vamos subir um degrau. A próxima camada do nosso quebra-cabeça é o Estado. E aqui a coisa já começa a ficar maior. As responsabilidades passam a abraçar um território bem mais amplo, conectando várias cidades. E para entender o papel do Estado, a gente precisa conhecer um conceito fundamental, o dos poderes remanescentes. O nome parece complicado, mas a lógica é super simples. Pensa assim, tudo que a Constituição não disse que era tarefa da União ou dos municípios, sobra para o Estado. É o que resta, o remanescente. E o que isso quer dizer na prática? Que os estados cuidam de coisas de interesse regional. Por exemplo, é o estado que pode criar um município novo. É ele que gerencia a distribuição de gás canalizado. Ou, por exemplo, aquela linha de ônibus que liga uma cidade à cidade vizinha. Legislar sobre isso é papel do estado. São coisas que claramente ultrapassam a fronteira de um município só, né? E agora chegamos no topo, no nível mais amplo de todos, a União Federal. É aqui que o papo fica sério, envolvendo questões que afetam a nação inteira, de ponta a ponta. A gente está falando de economia, de relações internacionais, de segurança nacional, os grandes temas. Basicamente, as missões da União se dividem em dois grandes grupos. De um lado, tem as tarefas que são exclusivas dela. Só ela e mais ninguém pode fazer. Tipo, emitir dinheiro. Ou, lembra da outra pergunta? Declarar guerra. Do outro lado, tem as tarefas que são comuns, onde a União trabalha junto com os estados e municípios. Cuidar da saúde pública e proteger o meio ambiente são ótimos exemplos disso. Tá, mas como é que funciona essa cooperação na hora de criar leis? Aí entra uma coisa chamada legislação concorrente. A ideia é a seguinte: a União estabelece as regras gerais, como se ela desenhasse o esqueleto da lei, e aí os estados e o Distrito Federal vêm e colocam a carne, ou seja, criam regras mais específicas para atender às necessidades da sua própria região. Ok, a gente viu as peças, viu como elas se encaixam mais ou menos, mas qual é a grande lógica por trás de tudo isso? Qual é o princípio que organiza esse sistema todo e, teoricamente, impede que um poder invada a área do outro? E a chave de ouro para entender tudo isso é uma só: o princípio da predominância do interesse. É essa lógica que resolve o nosso quebra-cabeça. É super intuitivo, na verdade. Se o assunto é de interesse predominantemente local, a responsabilidade é do município. Se o interesse é regional, é do Estado. E se for nacional, aí é com a União. Simples, né? E isso não é só uma ideia jogada, não. É um princípio bem estabelecido no direito brasileiro, como essa citação aqui deixa claro. A lógica por trás é muito boa. Garantir que as decisões sejam tomadas pelo nível de governo que está mais perto do problema e que, portanto, tem mais condição de resolvê-lo bem. Pronto, montamos o nosso quebra-cabeça do poder no Brasil.
A gente viu que a grande regra do jogo é a predominância do interesse, que distribui as tarefas entre municípios, estados e a União. Mas, claro, fica a reflexão para a gente levar daqui. Na prática, no mundo real, esse desenho funciona sempre? Essa divisão tão clara de papéis ajuda na cooperação ou será que, às vezes, ela acaba criando mais barreiras? Principalmente quando os problemas são bem complexos. É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando sobre isso.